Posso parecer estranho a você, mas gostaria de estar preparado para a próxima extinção em massa. Só que acho importante passar essa informação sem estar abafado. Assim vou tirar essa coisa da cabeça. Ufa, deve ser chato usar isso sempre. É difícil saber quando a próxima extinção em massa acontecerá. Já houve 5 delas só nos últimos 450 milhões de anos. E uma extinção em massa não é algo pequeno. É quando pelo menos 50% das espécies vivas desaparecem. Uma delas, corretamente chamada de a grande extinção, acabou com 95% das espécies do planeta. É suficiente para que usemos uma máscara de gás. A coisa da máscara de gás é provavelmente excessiva e pode ser inútil no caso da gente levar um meteoro na cabeça. As extinções em massa acontecem muito rapidamente na escala geológica, mas a mortandade em si acontece bem devagar em nossa escala, em dezenas de milhares de anos. E logicamente a coisa mais importante a ver no caso é o que essas 5 últimas extinções tiveram em comum. Mudanças climáticas, em geral ocasionadas por alterações de dióxido de carbono e mudanças relativamente rápidas de temperatura, são responsáveis. Vocês sabem o que vou falar, né? Não quero assustar ninguém, mas a ideia de que a Terra esteja agorinha mesmo passando por uma 6ª extinção em massa não é tão doida. Cientificamente, a ideia faz muito sentido antes mesmo de olharmos para mudança climática. Já sabemos que os humanos têm sido uma força nova, estranha e misteriosa para extinções em massa. As taxas de extinção atuais estão entre 100 e 1000 vezes mais rápidas que na natureza, devido à influência dos seres humanos. Mas vamos esquecer isso no momento e pular na máquina do tempo da Show de Ciência. Nossa primeira parada será 450 milhões de anos atrás e vamos nos molhar um pouco, porque praticamente toda a vida na Terra nessa época vivia na água. Bem-vindos à extinção do Ordoviciano-Siluriano. Não veremos nenhuma grande pedra caindo do céu, porque pelos próximos 10 milhões de anos, mais ou menos, veremos 2 grandes mortandades, ambas envolvendo idades do gelo gigantescas e grandes reduções de nível de mares. Os 2 eventos estão separados por 1 milhão de anos, que é rápido na escala geológica. Ao final dessas 2 extinções, por volta de 27% de todas as famílias marítimas, bem como 60% dos gêneros aquáticos, se extinguiram. E preciso explicar um pouco o que são famílias e gêneros. São classificações biológicas, e vamos falar muito sobre esse sistema. Começando pelos seres mais específicos e indo para os mais genéricos, temos espécies, gêneros, famílias, ordens, classes, filos, reinos, domínios e, finalmente, a vida. O que os cientistas acreditam é que na época Gondwana, um dos 2 supercontinentes de então, moveu-se em direção ao Polo Sul. Isso reduziu muito a temperatura, além de criar geleiras, o que reduziu em muito, de novo, o nível do mar. Os invertebrados marinhos foram atingidos duramente. 2/3 de todos os braquiópodes briozoários desapareceram. Foram também tempos duros para os bivalves e os trilobitas. Há outra teoria para a causa dessa extinção ordoviciana-siluriana, que é um excesso de raios gama que atingiram a Terra vindos de explosões de uma hipernova a 6.000 anos-luz de distância. Uma supernova é quando uma estrela grande explode. Uma hipernova é uma explosão de estrela de 100 a 300 vezes maior do que o Sol. Mesmo 10 segundos de emissão de raios gama de uma hipernova destruiriam a camada de ozônio da Terra, expondo o planeta a raios ultravioletas do Sol. Ok, pessoal? De volta à máquina do tempo e vamos viajar até 100 milhões de anos no futuro. Estamos a 360 milhões de anos atrás e vamos ver as extinções do Devoniano. Foi o início de uma série de extinções em que a metade dos gêneros e 70% das espécies vão dar adeus. A vida marinha será de novo afetada, mas dessa vez aranhas, escorpiões e os primeiros anfíbios que estavam começando a sair do mar também serão. A definição de um período para este evento tem sido complicada para os cientistas. Eles dizem que durante de 500 mil a 25 milhões de anos, que é meio grande como intervalo, houve uma série de pulsos de extinção, cada um deles durando por volta de 100 mil anos. Nenhum surto de raios gama suspeito nesse caso. De novo, a culpa foi de uma redução de temperatura global e ninguém sabe bem por quê. Talvez um choque com um asteroide ou algum enorme vulcão. Qualquer uma dessas coisas pode ter sido responsável por uma grande nuvem de cinza ou de poeira na atmosfera que transformou drasticamente o clima. Provavelmente grandes geleiras se formaram em Gondwana e, de novo, o nível dos oceanos caiu e o nível de oxigênio caiu, num fenômeno chamado de anoxia oceânica. A temperatura da água do Devoniano foi de 34 graus para 25 graus centígrados. Os recifes de coral foram atingidos tão duramente que levaram 100 milhões de anos para se recuperarem.
Mas há outra teoria interessante nesse caso, que é que plantas realmente invadindo a Terra pela primeira vez consumiram tanto gás carbônico da atmosfera que causaram um resfriamento global, sendo então as verdadeiras responsáveis por essa extinção. Como vocês puderam fazer isso? E agora vamos viajar para a maior das extinções, conhecida como o evento Permiano-Triássico, também conhecida como a Grande Mortandade. Estamos agora há 250 milhões de anos no passado e uma combinação de eventos catastróficos está prestes a mudar completamente e totalmente a vida na Terra. Foi tão grande que até hoje foi a única vez que houve uma extinção maciça de insetos. Pode ter sido causada por um meteorito, mas o que os cientistas têm certeza é que erupções vulcânicas subsequentes na região conhecida como Armadilha Siberiana causaram um aumento na temperatura global de 3 a 9 graus Celsius. Essas erupções aconteceram numa área mais ou menos igual à da Europa Oriental e duraram 1 milhão de anos. Então as coisas ficaram piores. O aumento repentino de gases de hidrato de metano de reservatórios subterrâneos, possivelmente causados por erupções debaixo da água, dizimaram os mares, iniciando períodos de excesso de oxigênio chamado de hiperoxia e de muito pouco oxigênio, voltando de novo à anoxia. E a vida marinha não sobrevive bem em nenhum desses ambientes. Esses dois eventos e possivelmente outros mudaram as correntes oceânicas e um ambiente em geral não hospitaleiro à vida terrestre. Quando a mortandade terminou, 53% das famílias marinhas, 84% dos gêneros marinhos, 70% das espécies terrestres e 95% das espécies marinhas estavam extintas. O evento Permiano-Triássico teve um efeito evolucionário enorme, como aconteceu quando os répteis mamíferos, como o Dimetrodon e o Cinoganato, estavam em seu auge. Mais de 30 milhões de anos se passaram antes que esses vertebrados e a Terra em geral se recuperassem. Mas ela se recuperou. Até que, há 200 milhões de anos, aconteceu a extinção do Triássico-Jurássico, que matou muitos dos animais terrestres, incluindo a maior parte dos terapsídeos, grandes anfíbios e arqueossauros, abrindo caminho para a idade dos dinossauros. A ciência provavelmente sabe menos a respeito desse evento de extinção em massa do que dos outros, mas o que se sabe é que 23% das famílias e 48% dos gêneros morreram, e o que sobrou, mais ou menos intocado, foram as plantas e os dinossauros, que agora tinham muito menos competição. Essa foi mais ou menos a época quando o supercontinente de Pangeia quebrou como resultado de erupções vulcânicas, e a emissão maciça de dióxido de carbono dessas erupções pode ter causado um aquecimento global bem intenso. De novo, as espécies não convivem bem com aumentos súbitos de temperatura, e não seria uma boa extinção se os cientistas não imaginassem se houve ou não uma trombada com um meteoro. Mas até hoje ninguém achou nenhuma cratera candidata a isso. Agora, onde há evidência de uma cratera de impacto é bem perto da costa da península de Yucatán, no México, e você já ouviu sobre esta. É onde um asteroide ou cometa muito grande bateu há 65 milhões de anos, e esse impacto causou a extinção do Cretáceo Terciário. Você conhece essa? É aqui que se extinguem todos os dinossauros não aviários, permitindo a gloriosa idade dos mamíferos e das aves. Mamíferos e aves. A extinção KT, como também é conhecida, matou a metade dos gêneros e 75% das espécies. E enquanto que a teoria do grande impacto de asteroides é a mais aceita, de forma alguma é a única. Na mesma época, houve uma erupção vulcânica gigantesca na Índia que pode ter causado um aquecimento global enorme, e essa extinção final nos traz até hoje, quando 99% das espécies que já existiram no planeta estão extintas, mas nós não. Somos um 1%. Sorte nossa que na história da humanidade ainda não tivemos que lidar com nenhuma grande trombada com um cometa ou com supervulcões. Mas temos que lidar com essa força possivelmente tão destrutiva que somos nós mesmos. Alguns cientistas acham que já estamos no meio de um evento que está acontecendo mais rápido que a extinção KT, mas que em vez de ser causada por erupções, vulcões ou continentes, essa extinção acontece por causa do aumento do nível do CO2, destruição de habitats, invasão de espécies, poluição e supercolheitas. Já sabemos o que pode acontecer por mudanças globais de temperatura. Uma taxa de extinção normal para o nosso planeta é por volta de 10 a 25 espécies por ano. Mas já estamos em 100 vezes isso. Portanto, 7 bilhões de nós nesse planeta está causando um impacto grande. Acho que a pergunta que nos resta formular é como vamos chamar esta sexta extinção.